Oiê, estrelinhas! Vamos para o capítulo 5 do Animal de Estimação do Jovem Mestre Damien. Sala de confinamento. Uma batida na porta interrompeu o diretor antes que ele pudesse ameaçá-la com mais palavras e ações. O quê? Ele gritou para a porta quando outra batida foi ouvida do outro lado da sala. Por mais forte que tentasse ser, Penny estava com medo por sua querida castidade. Ela sabia das desvantagens do momento. Ela era uma garota que fazia parte desse comércio ilegal/legal do estabelecimento escravista. Sem esquecer que a força de um humano comparado a deste vampiro não era nada. Ele continuava a segurar seu cabelo pela nuca dolorosamente, mas ela não se atreveu a se mover dessa vez. Ela esperava que ele tropeçasse para trás quando ela o golpeou não uma, mas 2 vezes, mas isso a colocou em mais problemas. O Sr. Gibbs chegou para falar com você. O guarda transmitiu a mensagem. Antes que Penny pudesse começar a rezar agradecendo as estrelas da sorte por quem interrompeu o tempo do diretor com ela, o diretor respondeu: "Diga a ele que estou ocupado." O diretor deve fazer parte dos vampiros inferiores, pois ela tinha ouvido falar que apenas os vampiros de sangue puro, também conhecidos como as elites de sua sociedade, possuíam olhos escuros e vermelhos. Ele diz que é urgente. Ele veio do conselho, respondeu o guarda inflexível em deixar a porta. O diretor a empurrou para longe dele, estalando os lábios em desaprovação. Endireitando o uniforme, ela ouviu abrir a porta e sair. "Coloque-a na sala de confinamento. Vou lidar com ela mais tarde." Sala de confinamento? Não demorou muito para ela saber o que era, pois foi levada para outro andar quase sem luz. O corredor estava escuro e se não fosse pela lanterna que o guarda segurava na mão, ela tinha certeza de que estaria perdida aqui para sempre. Suas mãos estavam amarradas enquanto o homem a arrastava. Enquanto Penny caminhava atrás dele, ela notou as muitas celas vazias no início e 2 ocupadas. Um homem e uma mulher amarrados dentro das celas. Se ela achava que a cela em que estivera anteriormente era ruim, isso era pior. Havia um fedor estranho que vinha das celas enferrujadas e pequenas. Quando chegaram ao fim do corredor, o guarda puxou as cordas com força e empurrou-a para dentro da cela vazia antes de trancá-la. Nesse momento, ela decidiu que era melhor não testar nenhum dos guardas aqui ou o diretor. Ela ainda podia sentir os arrepios de medo percorrendo sua espinha, o que não combinava com o estado normal de sua mente. A cela foi trancada, o guarda foi embora, deixando-a sozinha com as outras 2 pessoas, cada um trancado em sua própria cela de confinamento. Parecia que as pessoas que dirigiam esse estabelecimento queriam que ela refletisse sobre o que havia feito, pois não havia nada mais para fazer aqui, na escuridão total. Mas ela não sabia sobre o que refletir. Felizmente, ela deu uma olhada na pequena cela antes que a luz desaparecesse. Ela teve sorte em comparação com o resto dos escravos que entraram nessa parte do mundo. Os escravos eram tratados como lixo. O diretor estava lá para garantir que eles obedecessem, para que os escravos não se comportassem mal com seus futuros donos. Mas havia alguns comerciantes que gostavam de escravos como aqueles. Alguns foram mortos, alguns violados, alguns que quebraram seus espíritos no momento em que foram vendidos, e alguns, como sua companheira de cela, que simplesmente não se importava com o que acontecia. Na primeira hora, Penny sentou-se no chão, cobrindo o nariz enquanto mal conseguia continuar a inalar o cheiro repulsivo. Entediada, ela dormiu pela próxima hora, mas quando se levantou foi recebida de volta pela escuridão. Ela não sabia quanto tempo havia se passado aqui e quanto mais o tempo passava, mais sua mente ficava deprimida. Ela então entendeu que não se tratava apenas de refletir sobre o que havia feito. As salas de confinamento eram um lugar onde não se podia falar, ouvir ou ver nada. Eles foram cortados do mundo exterior como punição. Sem saber quando seria liberada, ela gritou: "Olá, tem alguém aí?" E ela não recebeu nada além de silêncio. "Olá!"
Gritar para falar com as pessoas parecia inútil, e ela continuou sentada ociosamente na cela. O privilégio de comer ou beber foi tirado de tal forma que ela passou 2 dias na sala de confinamento sem nada. Como era sua primeira vez, foi liberada no 3º dia. Outro guarda puxou ela de volta para a cela inicialmente designada. A luz era forte em seus olhos, fazendo a jovem estremecer os olhos enquanto caminhava pelos corredores. Ao passar por algumas das celas, ela podia ouvir risadinhas saindo das garotas em sua situação. Isso é o que acontece quando você decide ser puritana. Ela ouviu uma das garotas comentar enquanto a outra dizia: ela não é a nova? Eles nunca sabem como se comportar. Você acha que ela teria chorado? Aposto que sim. Olhe para esses olhos e para o jeito que ela anda. O primeiro tentou sussurrar, mas Penny podia ouvir muito bem. O diretor Clayton já deve ter ela. O guarda não reagiu aos comentários como se fosse surdo, e a jovem estava drenada de sua energia para falar. Ela não queria voltar para lá, fazia apenas alguns minutos desde que ela saiu da sala de confinamento. Seu corpo estava fraco com a dor. Os 2 dias que ela passou lá sozinha, sem ninguém com quem falar, lentamente começou a deixar sua mente entorpecida e cansada. Só, a solidão não era tão ruim quanto a dor que ela sentia quando sua mãe faleceu, mas ela podia sentir o vazio que a cercava. Quando chegaram à cela, os olhos de Penny caíram sobre a mulher chamada Caitlin, que olhou para ela com expressão vazia. O guarda abriu a porta de ferro com um rangido e ela entrou como uma pessoa dócil. Eu disse para você manter a cabeça baixa, disse a mulher de onde ela estava sentada. Você está bem? Ela perguntou quando notou Penny mancando. Eu estou. Você não me disse que eu deveria me despir. A jovem franziu a testa indo para o outro lado. Ela deslizou para se sentar no chão. O ar que ela respirava agora parecia felicidade em comparação com o que ela estava inalando na câmara escura de onde veio. A mulher riu. Você achou que estava indo para uma festa do chá? É um estabelecimento escravista, Penny. Tirar a roupa aqui não é grande coisa. Você não faz parte do mundo exterior que já esteve. Isso é passado e você precisa perceber que este é o seu destino agora. A mulher podia ver como a garota estava tendo dificuldades em aceitar o fato. Escapar era bom, até que alguém fosse pego e punido severamente. Tudo o que você precisava fazer era ouvir o guarda sem pensar em se salvar. Penny levou alguns segundos para entender o que a mulher realmente queria dizer. Ela balançou a cabeça. Eu me salvei. Ela sussurrou suas últimas 2 palavras. Sua companheira de cela ergueu a sobrancelha em curiosidade. O que há com o mancar então? A jovem sorriu e sua expressão ficou azeda. Ela levantou a perna direita que estava nua para a mulher ver o sangue manchando na parte inferior. Eu pisei em um prego lá. Enquanto Penny passou o tempo na sala de confinamento, ela andava na pequena sala para passar o tempo antes de pisar o pé em um prego afiado, fazendo-a gritar e chorar de dor. Ela só queria matar o tempo, mas não contava com esse prego. Levou horas para retirar o objeto pontiagudo. Ela chorou, chorou a ponto de seus olhos ficarem pequenos e vermelhos, como se abelhas tivessem picado seus olhos. Embora Penny soubesse a verdade, os outros escravos que viram a garota se rebelar presumiram que ela havia sido punida como os outros que não sabiam seu lugar aqui. Afinal, não era incomum que escravos fossem tratados dessa maneira. Você tem sorte de ter escapado de suas garras. Do diretor? Perguntou Penny. Sim. Eu tenho algo a perguntar, disse a jovem olhando para a mulher. Você já esteve na sala de confinamento? Sim. Por que cheira tão mal? Ela a questionou, lembrando-se do cheiro horrível que mal deixava respirar. Não era um cheiro de excremento, mas outra coisa que ela não sabia. A mulher não respondeu imediatamente. Um guarda passou por sua cela com um escravo sendo puxado atrás dele. A menina usava roupas limpas ao contrário dos outros escravos, o que significava que ela era nova. Quantos são trazidos aqui em um dia? 5 a 6, às vezes vai até 10. A mulher pulou a pergunta anterior e respondeu a segunda.
Eles têm espaço para cada um deles? Pelo que ela viu, cada cela continha 2 escravos e ela duvidou que tivesse visto qualquer cela no caminho de volta para cá vazia. Tendo ficado presa na sala de confinamento, ela não encontrou a oportunidade de olhar muito como era o estabelecimento. Até agora, o que ela tinha visto era apenas um vislumbre. O comércio de escravos acontece de vez em quando, e os clientes nunca faltam quando se trata de comprar. Os escravos são vendidos como itens no mercado, para ser mais específico, no mercado negro, explicou a mulher. A cada 2 escravos vendidos, um é substituído aqui. Para sua pergunta anterior, o fedor que você sentiu é de cadáveres, que às vezes são empilhados lá antes de serem descartados. Penny pareceu surpresa com isso. A mulher não parecia estar brincando. Cadáveres? O estabelecimento de escravos é um lugar sombrio para se estar. Você achou que eles nos mantêm aqui sem fazer nada para nos vender rapidamente? Os cadáveres são de escravos e alguns raros dos guardas. Os escravos às vezes tiram suas vidas incapazes de viver com o pensamento de serem marcados e vendidos a outra pessoa. E às vezes eles são mortos. Por quê? Caitlin encolheu os ombros. Pode haver muitas razões, mas eu suponho que pode ser quando um escravo é particularmente volátil da cabeça ou quando os homens aqui bebem o sangue até a última gota. Eu não sei. Penny não sabia o que dizer a isso. É por isso que eu disse que você acabou tendo sorte. O diretor matou mais pessoas do que você pode imaginar. E ninguém diz nada? O que você vai dizer mais importante? Para quem? Esse lugar foi construído antes que a lei fosse criada nas 4 terras. É administrado pela sociedade superior, a elite, como eles chamam. A mulher zombou, revirando os olhos. Essas criaturas noturnas e os humanos com dinheiro comandam esse buraco de merda. Eles precisam de escravos para cumprir suas ordens, seja sangue, sexo ou abuso. Ouvi um homem levantar a voz uma vez, esperando que o conselho fizesse algo. Isso há anos atrás. No dia seguinte, ele foi encontrado morto em casa. Esse é o mundo em que vivemos. Se você for gritar e tentar chamar atenção, posso garantir que você não estará aqui comigo, mas em algum lugar gritando para um dos guardas. Ela não completou a frase, virando a cabeça. A mulher olhou para o céu pela janela. Depois de ouvir isso, o estabelecimento escravista parecia muito mais sombrio do que antes. Não há como sair disso? O próximo leilão dos escravos acontecerá nos próximos 6 dias. O que você pode esperar é conseguir um mestre ou um amante decente para cuidar de você. Essa moeda de 1 centavo é a saída mais fácil, a menos que você esteja pronto para ser torturado nas masmorras. A garota loira franziu as sobrancelhas. Posso te pedir um favor? Depende. Você vai andar comigo lá fora? Se ela planejava escapar, ela tinha que saber onde e o que acontece no estabelecimento antes de ser vendida no mercado negro. 6 dias seria suficiente para planejar uma fuga? Perguntou Penny a si mesma. Só o tempo poderia responder. Ela seria livre ou seria pega antes que o inferno descesse sobre sua vida? Isso eu posso fazer, concordou a mulher, e Penny ficou grata por isso. Ambas as mulheres deixaram a cela para o trabalho e quando chegaram ao nível do solo, Penny percebeu que seu plano de fuga estava longe da realidade. O estabelecimento foi construído dentro de altas muralhas. Ninguém podia escalar aquelas paredes altas e planas, e mesmo que alguém soubesse escalar essas paredes, havia a possibilidade de que no meio do caminho eles fossem avistados e pegos por mais de 2 guardas. Em cada esquina, um guarda guardava o perímetro. Não olhe para eles, a mulher avisou, e dessa vez ela prontamente ouviu, não querendo passar por outra punição. Venha, eu vou te mostrar outra coisa. Ela ouviu a mulher dizendo. Penny caminhou com ela até ouvir uma série de gritos vindo do lado direito. Um lugar que parecia uma caverna. O que é isso? Ela perguntou à mulher que a acompanhava. Vamos continuar andando. Penny não conseguia parar de olhar para o lugar. Finalmente desviou o olhar e ouviu a mulher dizer.
Cada escravo nesse estabelecimento é marcado como as vacas e cavalos, para se certificarem de que, se encontrarem um escravo que fugiu, seria fácil trazê-los de volta para onde eles pertencem. Siga meu conselho, não tente escapar. Você está me pedindo para fazer parte de algo que eu não quero? Penny franziu a testa. Garota impulsiva, ninguém quer fazer parte disso. Digo isso para o seu próprio bem. A mulher sorriu timidamente para um dos guardas que estava ali, com um sorriso malicioso. Você é amiga dos guardas? Amigos é um termo amplo e eu não o usaria. Eu dou a eles o que eles precisam e aceito os favores de que preciso. Ela não se preocupou em perguntar quais eram esses favores, pois não era difícil saber. Se você for pega, Penny, você será marcada, como qualquer um deles agora. Penny parou a mulher, interrompendo os passos de ambas para perguntar: o que eu não serei se eu não tentar escapar? Os escravos geralmente são marcados no primeiro ou segundo dia em que entram no estabelecimento. Para sua sorte, eles ainda não te pegaram. Se você for pego, não será apenas a marcação em sua pele. Você terá uma experiência pior que a sala de confinamento. Mas, se você entrar nessa lista de venda, você pode tentar escapar quando estiver do lado de fora. Não haverá ninguém para pegá-la. Isso animou os ouvidos de Penny. Bom, estrelinhas, esse foi o capítulo 5. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like se gostou. Não esqueça de verificar se vocês estão inscritos. E até a próxima. Tchau!